E quantos de nós não vivemos como vencedores? Quantos de nós somos abatidos pelas realidades? A alegria do Senhor é a nossa força. Isso é muito mais do que um tema, uma palavra, um versículo, é uma chave para você como vencedor. Eu quero citar algumas palavras que o Danduque ele trouxe na última aula, ele falou sobre isso e nós reportamos aqui e eu quero reportar novamente. Ele disse assim, olha, nos últimos tempos, nós vemos que as provações, os testes, as pressões estão crescendo no corpo de Cristo. Eu não sei por que está acontecendo isso em geral, mas é óbvio que alguns dos nossos irmãos estão enfrentando circunstâncias extremas. Eu conheço pessoalmente alguns que têm sofrido perdas trágicas e grandes desastres em suas vidas pessoais. Recentemente tenho recebido pedidos de orações urgentes daqui e do exterior. Parece que o preço do ouro aumentou. Deixe-me explicar sobre esse princípio do preço do ouro. Na mesa redonda que aconteceu em Jacksonville, na Flórida, citei as 12 promessas mais poderosas, entre as quais 5.000 ou mais promessas encontradas na Bíblia. Essas promessas vão de acesso à árvore da vida até ser a coluna no templo de Deus e muitas outras. Em minha opinião, elas são as maiores de todas as promessas. No entanto, tais promessas não são para a população cristã em geral, mas para aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja e aos vencedores. As maiores promessas são para os vencedores. De qual a melhor maneira de você descrever um vencedor, senão dizendo, eles venceram algo. O mundo está enlouquecido pelo espírito do anticristo. A perseguição aos cristãos é a maior de todos os tempos e milhões estão enfrentando desafios enormes. Qual é a razão de tudo isso e qual deveria ser a nossa reação? Tudo o que posso dizer é, vença para ser um vencedor. É algo maravilhoso a gente poder meditar um pouco sobre essas palavras. Por quê? Há uma diferenciação muito grande entre uma população cristã e um vencedor. O que você é? Um vencedor ou simplesmente um cristão? Essa é a grande pergunta. Você quer ser um vencedor ou você quer somente ir para o céu? Talvez eu estou sendo um pouco direto como ele foi, o Danduque, mas eu quero ir um pouco além. Não sobreveio em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 10, diz assim, não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, e Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Queridos, é interessante, a palavra escape vem da palavra grega ebasis, que significa passar por. Deus não está nos oferecendo uma saída de emergência. Ele criou uma maneira pelas quais as circunstâncias se tornem vitoriosos. Em outras palavras, ele não está simplesmente tirando você da situação, ele está trazendo você para a situação e na situação você se torna um vitorioso. Isso é maravilhoso, queridos, porque isso não te deixa escape, a não ser confiar em Deus. O seu escape é confiar em Deus. Ele não vai te livrar da fornalha, ele vai livrar você e vai estar junto com você lá dentro. É isso que ele está dizendo. Ele não vai tirar os leões da cova, ele vai fazer eles ficarem com a boca fechada dentro da cova de leões. Então, se essa é a realidade da formação de um vencedor, por que a gente se espanta com os momentos difíceis? Por que a gente arrepia todo quando Deus nos coloca situações adversas? Sabe por quê? Porque o mundo, o humanismo na igreja e no mundo é tão gritante que hoje a gente falar de ser provado por essas situações parece que você está sem a bênção de Deus. Porque se ensina que se você passa por situações assim, você não está sendo abençoado. Você não tem parte com Deus. Porque só aquele que tem dinheiro, aquele que é vencedor, aquele que é próspero, aquele que nunca passou por problema, esse ou essa pessoa é a pessoa mais espiritual. Isso não é bíblico, queridos. Não é bíblico. Você precisa entender em Filipenses capítulo 3, versículo 11, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe o que significa isso? Nós precisamos entender que existe algo que temos que correr, e correr para alcançar, que é a ressurreição entre os mortos.
E a vida não te leva a outro lugar, a não ser a depender totalmente de Deus. E a cruz é um lugar solitário. A cruz é um lugar onde você vai experimentar não apenas os sofrimentos de Cristo, mas também uma solidão. Queridos, sabe por quê? Jesus é o segundo homem, não é verdade? O primeiro homem, Adão, ele estava num jardim, um jardim perfeito. Eu posso dizer que o jardim do Éden era um lugar perfeito. Deus criou todas as circunstâncias perfeitas. E na situação perfeita, o homem escolheu pecar. Mas o segundo homem, Jesus, estava ali no jardim do Getsêmani. Todo mundo o abandonou. Todos os seus melhores amigos que ele convidou para estarem com ele no momento de intercessão dormiram. Simplesmente ele ficou sozinho num outro jardim que estava tudo um ambiente inóspito, mas dentro dele Jesus era um vencedor e por causa disso ele venceu. Então, muitas vezes nós queremos ambientes perfeitos ao nosso redor. Nós queremos o Éden, um ambiente maravilhoso, queremos riqueza, queremos reconhecimento humano, queremos uma condição eclesiástica perfeita, mas isso não te impede de você escolher não ser perfeito. Ao mesmo tempo que Deus pode te levar para situações de uma aflição intensa, talvez todos te abandonaram, um Getsêmani da sua própria vida, onde você está suando sangue, momentos difíceis da sua vida, e você se sentindo sozinho, e ali Deus te leva para você confiar em Deus. E sabe o que acontece? Você é um vencedor. Ele considera Jesus um vencedor, o maior de todos os vencedores. Em outras palavras, queridos, nós vamos ganhar coisas eternas se nós vencermos as coisas terrenas. Vamos ganhar lugares, espaços espirituais, se mesmo debaixo de um Getsêmani, nós ainda escolhermos obedecer e sermos realmente plenos em tudo que Ele quer escolher para cada um de nós. Somos chamados para esse tipo de vida, querido. Essa é a vida cristã, real, não uma vida eclesiástica. Deus não te chamou para você sentar num banco de domingo, numa igreja, voltar para sua casa. É muito mais do que isso. Não estou dizendo que você não deva ir, vá, mas é muito mais do que isso. Deus nos chama para um corpo. Deus nos chama para que tenhamos vida e vida em abundância. Somos chamados para esse lugar, queridos, esse lugar de plenitude. E mais do que nunca, somos chamados também para vivermos o reino de uma forma madura. Somos chamados também para entendermos a visão eterna. O que você entende da eternidade? Essa é uma pergunta que nós precisamos entender. O que você entende sobre a eternidade? Muitos de nós pensamos que a Terra é a nossa eternidade. Não é, nós somos como um vapor. A nossa vida é como um vapor. Se você não entender que Deus tem uma próxima vida para você, que nós estamos aqui por um breve momento, sabe? Talvez 90, 100 anos para os mais abençoados, eu posso dizer assim, mas o nosso momento aqui é curto. E quantos jovens hoje com 15, 18, 20 anos pensam que a sua vida é eterna aqui na Terra? E não é, porque ela tem uma noção de tempo muito mais ampla que você que já passou dos 40, 50, 80, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. A sua vida, ela não se resume a esse plano terrestre. Muitos de nós estamos sendo preparados para ficar. E Deus quer que você seja preparado para viver as coisas eternas. Deus quer que você seja preparado para viver a eternidade. Deus quer que você entenda que Ele tem muito mais na sua vida. Ele quer que você compreenda que existe um plano eterno para você. Não apenas reinar aqui na terra, mas reinar com Cristo. Você sabia disso? Que o lugar que você ocupar aqui será também um lugar que Deus vai reconhecer que você vai ocupar junto com Ele, em Cristo. Se nós entendermos isso, você vai lutar e você vai entender. Você vai ter essa revelação e você vai suportar e vai ser um vencedor. Porque você vai saber que Deus vai te colocar em lugares celestiais. Sabe? Porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.